Não há reino sem rei, e não há rei sem súditos. No cenário atual, né, que o mundo vem vivendo, muitos homens têm vivido uma crise de identidade. Não precisa nem dizer, né? Homens que são mandados pela esposa, homens que são fracos como maridos, como pais, como avós, como profissionais, homens que não se posicionam e que não assumem a responsabilidade que Deus entregou sobre a vida de cada um de nós quando nos fez homens. Mas também a gente tem visto homens que tentam ser reis imaginários. Já ouviu esse termo? Rei imaginário? Ele não é de fato um rei, mas ele imagina que é. Isso a gente está falando de egocentrismo, de egoísmo, de homens que acham que são mais do que realmente são. E a gente vê isso em todos os lugares. Não só na igreja, né? Mas no trabalho, em todo lugar nós vemos homens, pessoas que se acham maiores do que realmente são, mais importantes do que realmente são, que se consideram infinitamente superiores do que aquilo que Deus criou neles mesmos. E também vemos homens que têm se tornado súditos de senhores cruéis. Você sabe o que é um súdito? É aquele subalterno que está debaixo da autoridade de um rei. Então, homens que são súditos de senhores cruéis são aqueles que são senhoreados, que têm sua vida governada pelos vícios, pelo trabalho. Já viram homens viciados no trabalho, que não faz mais nada além de trabalhar, ou pela pornografia, ou pela aprovação de outras pessoas. Já viram homens que são escravos de aprovação? Que fazem tudo esperando serem reconhecidos e aprovados pelos pastores, pelos líderes, pelo gerente, pelo encarregado, pelo patrão. Nós vemos o tempo todo homens sendo senhoreados por reis cruéis. Eu quero compartilhar 2 textos bíblicos para essa meditação. O primeiro é o Salmo 24. E eu vou ler ele inteirinho. Ele diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E eu quero ler ainda o texto que está em Colossenses, lembrando que eu acabei de ler um texto do Antigo Testamento, e agora eu quero ler um segundo texto que está no Novo Testamento, que está em Colossenses capítulo 1, nos versículos 13 a 18, e diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a glória. Amém? Amém. Eu quero começar falando sobre a crise da soberania. Nós vivemos num momento em que o mundo exalta a autonomia do homem.
O pensamento moderno diz que você é o dono do seu destino, você é o capitão, o líder da sua própria alma. No entanto, a palavra de Deus nos lembra de uma verdade que não se pode escapar. Ninguém é neutro nessa vida. Ninguém está na coluna do meio. Ninguém é morno ou pode ser morno. Ou você serve ao reino da luz, ou você luta em favor do império das trevas. Abraham Kuyper disse assim: não há um centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. O que ele quer dizer é que Jesus não quer alguma coisa ou muitas coisas, mas ele é soberano e sobre tudo ele diz e clama, é meu. Toda a vida é dele, tudo pertence a ele. Nós lemos o texto de Colossenses que diz que nele todas as coisas existem. Nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra. Aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Que nele tudo subsiste, que subsiste ou existe de forma abaixo do próprio Cristo. Dentro dele, todas as coisas existem. E todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E o Bruno deve estar ali falando assim, mas parece que eu ouvi isso. É que o Bruno me convidou para isso aqui depois da conversa que a gente teve ontem à tarde. E depois da nossa conversa que teve um pouco desse conteúdo aqui, eu comecei a meditar quando cheguei em casa à noite e não tinha outro caminho, Bruno, para falar com homens e para homens que não fosse um pouco daquilo que a gente falou sobre a soberania do Cristo como Deus. A época exalta o homem como autônomo, né? Diz que você comanda a sua própria vida, você é o capitão do seu destino. Mas não existe reino sem rei. E se você compreende a si mesmo como parte do reino de Deus, então você não é o rei sobre si mesmo e não pode se compreender como capitão da tua própria jornada. O Lázaro que tinha a música do barquinho, né? Lembra do irmão Lázaro? Quem tem andado comigo aí nos últimos anos sabe que eu detesto as músicas do Lázaro. Eu sempre fui bastante claro, nunca gostei do Lázaro como cantor. Isso não quer dizer que a mensagem não seja boa. Assim como eu não gosto do qual? A Voz da Verdade, mas um dia cheguei aqui e falei, André, canta essa. Ele olhou para mim, arregalou os olhos e falou, mas eu falei, Deus mandou, não sou eu que decido. Porque eu não sou o rei, nem da minha vida, nem da minha família, e nem dessa igreja. Eu governo debaixo do reinado soberano daquele que detém nele mesmo a existência de todas as coisas. De acordo com esse texto de Colossenses, nós entendemos a supremacia de Cristo. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, se Cristo é o rei, a nossa vida não é um palco para a nossa própria glória, mas é um território que está na jurisdição do Rei Supremo, soberano, dele, que vive e reina para sempre. Eu fiz aqui uma pequena exegese, uma interpretação para a gente compreender essas três preposições: nele, ele, dele. Que diz que nele as coisas existem, por ele elas foram criadas e para ele foram criadas. E esse texto foi escrito em grego, né? Então ele dizia termos como koniaen, autoetikis tapanta, coisas que não significam nada para a gente, porque eu não falo grego. Não sei se o Brunão fala grego, Brunão? Eu não falo grego, nem hebraico, nada disso. Mas eu sou curioso e hoje a gente tem
dicionário, dicionário online na internet, então ficou fácil de você ir até lá e entender o que aquele texto estava querendo dizer originalmente, para a gente não sair enganado por aí. E chamou minha atenção esse texto de Colossenses, porque quando eu disse nele, eu lembrei da minha conversa com o Bruno, onde nós estávamos falando sobre a palavra grega eis, E-I-S. E eis no grego também dá a conotação de nele, dentro dele. E a gente falou quase só sobre isso durante mais de 1 hora ontem. Mas esse nele do texto de Colossenses, ele não é, no original, o vocábulo eis, mas é o vocábulo en, E-N. E eu nem sabia que existia uma palavra en em grego. Eu, com todo o meu conhecimento de grego, não sabia que existia essa palavra. Então eu fui tentar entender. E esse nele do texto de Colossenses, que diz que nele todas as coisas foram criadas, indica que Cristo é a esfera, ele é o centro de todo o planejamento da criação. Não é só que as coisas estão dentro dele, como o grande poder criador do universo, mas que ele é o centro. E aí você deve lembrar daquele pregadorzinho famoso que falou assim: Jesus é o centro de Deus e você é o centro de Jesus. Lembra desse? Irresponsável, menino, herege. Você não é o centro de nada. Eu não sou o centro de nada. Né? Eu fico vendo assim, a gente gosta de tratar a coisa de que Jesus morreu por amor a nós, não é? Isso é mentira? Não, querido, Jesus não morreu por amor. Não, eu acredito que se não houvesse um amor infinito, ele não teria morrido ali. Mas a Bíblia é tão clara que diz que ele se entregou para fazer a vontade do Pai. Ele não falou assim: não, eu vou morrer porque eu te amo. Ele falou assim: eu venho para fazer a vontade do Pai que me enviou. E aí o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Entenderam? Jesus é o centro. E ele não é só o centro porque o Pai o amava, mas porque o Pai falou: alguém vai ter que derramar sangue por causa dessa cambada aí que não sabe nem o que fala e o que faz. E aí ele falou: filho, vai ter que ser você. O que você acha? Então, isso aqui é floreio meu, tá? Isso aqui não está na Bíblia. Deus pergunta o que você acha. Isso aqui é como eu falaria com o meu filho. E ele fala: Pai, se é a tua vontade, que seja feita conforme o Senhor deseja. Então, essa palavra en, ela deixa claro que não existe nada na existência da humanidade, do próprio mundo, que esteja fora do propósito do próprio Cristo. Tudo foi criado para o propósito do Cristo. Jesus não é só o Filho que veio, ele é a razão de ser e o motivo de tudo existir. Vocês estão entendendo o quão mais importante ele é nessa história do que simplesmente um homem galileu que morreu na cruz? E às vezes a gente só enxerga Jesus porque ele morreu e talvez se ele não tivesse morrido eu não ia dar tanta importância para ele. Por que eu falo tanto de Jesus? Porque eu sou crente, a minha religião fala bastante dele. Ele não é alguém que a nossa religião fala bastante. Ele é a essência da nossa fé. Porque ele é a essência da nossa existência. Porque ele é o centro do projeto da criação. Jesus é a força que sustenta todas as coisas que foram feitas e criadas. Mas depois a Bíblia fala que por meio dele todas as coisas foram criadas. Primeiro ela fala assim: ele é o centro da criação. Tudo existe graças a ele e para ele. Tudo existe na direção da existência desse Deus, homem, Cristo, Salvador, Messias, Redentor. Mas na sequência o texto diz que por meio dele, e a palavra original é dia, não tem nada a ver com clarear o dia, ela significa que ele não é só o arquiteto. Eu falei que
com o vocábulo en, ficou estabelecido que ele é o centro do plano, não só do plano de salvação, mas de todo o plano de criação. Então a gente pensa num projeto, né, numa arquitetura, né? Vamos escrever um projeto para implementarmos no futuro, e Jesus, o Cristo é o centro do projeto. Mas quando diz que por meio dele todas as coisas foram criadas, diz que não só ele é o centro do plano, do projeto, da arquitetura da coisa toda, mas que ele é o executor, ele é o construtor. Tudo foi feito por ele. E a gente fica tão fixado no Fiat Lux, né, o haja luz, lá do comecinho de Gênesis, porque lá a gente fica pensando no Pai, porque não tem a figura de Cristo vivo e atuante ali na antiga aliança. Mas aqui diz que por ele todas as coisas foram criadas. E ele que já existia antes da fundação do mundo e é eterno tanto quanto o Pai, não foi só o centro do plano, mas aquele que executou para si mesmo, no Pai, toda a criação. Ele é todo o agente ativo da criação de Deus. E depois a gente tem o para ele. E surpreendentemente, Bruno, esse para ele é eis. A palavra grega do para ele é justamente eis, que no texto que nós analisamos ontem, eu e o Bruno, ela significava nele, de dentro dele. E aqui ela é eis e foi interpretada como para ele. E essa preposição indica direção, destino, propósito. Significa que a criação não é um fim em si mesma. Vamos criar o mundo e o homem para que haja mundo e homem. Não é uma criação e uma humanidade para nós, mas como presente do Pai para o Filho. Criado pelo próprio Filho, que se dá a si mesmo por essa mesma criação que tinha o único propósito de ser dele. E eu achava que eu que era doido. E eu começo a compreender que ele não precisava de mim. E ele não precisa de você. Cara, igual ter filho. Ninguém precisa daquele problema todo que um filho traz. Ninguém precisa. Mas todo mundo quer. Já percebeu? Porque completa a gente, não completa? Falei para o Samuel, a hora que eu vi o Rafael no braço dele, falei assim, você acaba de adquirir um carnê para pagar as parcelas pelos próximos 40 anos. É ou não é? É ou não é? Quem tem filho? Você acabou de pôr um carnê na mão e você vai pagar ele mensalmente. E outra coisa, esse é um carnê que você não consegue atrasar. Que o próprio carnê faz com que você pague ele e não atrase. E dor de cabeça. E você paga e continua devendo. Não tem fim. E aí eu vejo que ele não precisava de nós, mas ainda assim ele cria para si mesmo. E eu penso que tão podre e depravados que nós somos segundo o pecado, e ainda assim a gente continua dentro desse propósito. Ainda assim a gente continua não sendo como um fim para nós mesmos, mas ele ainda continua enxergando cada um de nós e a humanidade caída como algo que ele deu de presente para ele mesmo. Não uma criação para o prazer do homem, mas uma criação como presente para Cristo. Eis significa nele, no sentido de estar tudo contido nele, tudo dentro dele. Assim como lá em cima nós temos a preposição em, e vimos que tudo foi criado, tudo que foi criado está dentro do plano e do propósito de Deus. Aqui a palavra eis mostra algo muito mais prático, que foge dessa coisa do planejamento, da ideia. A gente sai do campo das ideias, do filosófico, e vai para o prático. Jesus disse em João 14,6. O que ele disse em João 14,6, galera?
Ele disse: eu sou o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim, ou por mim. Olha essa. Não, uma coisa eles escrevem igual, mas um é grego, o outro é português. Esse é de estar aqui, eis-me aqui. Se você for pensar em significado, dá para entender a semelhança. Eu estou aqui. E o eis no grego significa posição também. Mas a palavra não é derivada, tá? Mas daí, cara, já não é nem exegese, né? Já aí é português. E nós vamos ter que chamar um professor para falar de etimologia, porque aí eu não tenho competência. Né? Quem já viu aquele quadro na internet do burrão? Já viram o quadro do burrão na internet? Aquele que fala, Fernando não, burrão, né? Então vocês não vão querer aula de etimologia aqui, língua portuguesa, porque eu não terminei a quinta série, eu não tenho essa competência toda. Ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho. Então, como esse termo eis significa nele, e dá o sentido de que tudo caminha por ele. Esse eu sou o caminho mostra toda a criação andando e indo e acontecendo, não fora, mas nele. Quando ele diz eu sou o caminho, a gente leva só para aquela coisa que ele é o caminho da salvação, o caminho para o Pai. E é isso. Mas ele não é só o caminho da salvação. Toda a criação caminha através dele. Tudo está nele. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o caminho de todas as coisas. E ele diz assim, eu e o Pai somos um. Então, ao mesmo tempo que a gente lembra que Jesus é o nosso advogado perante o Pai, e o Pai é o juiz, mas tudo está em um só caminho, porque eu e o Pai somos um. E quem me vê, vê o Pai que me enviou. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero parar de dissociar, de separar a ideia de que um faz de um jeito e o outro faz de outro. Porque a criação, ela é uma só, feita por um único Deus, que é trino, mas é um único Deus, que não existe diferença de pensamento entre eles. Não existe discrepância entre o Pai, o Filho e o Espírito. E ainda assim, sendo um Deus só, trino, ele é o único caminho da salvação, mas também o do juízo. A rota da nossa existência viaja pelo tempo, viaja pelo destino, até que se cumpra o propósito da vida de cada um de nós. Mas nada é para o nosso louvor. Nada é para a nossa glória. E a Bíblia diz que, Efésios 1:12, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Não por Cristo, mas em Cristo. E o termo em indica estar nele, estar dentro dele. Percebem que tudo que ele fala sobre ligação entre nós e Deus, e nós e ele, nunca ele fala de proximidade, mas de estarmos inseridos no corpo dele. Dentro do corpo. Parece que a gente está chegando perto da igreja, né? Que é o corpo. Para entender essas três palavras e a sua importância, a gente tem que entender que elas definem uma existência estrutural do reino de Deus. O nele, diz que o reino está fundamentado na mente do rei. Ele planejou reinar e planejou como seria o seu reino. E isso fala de segurança. Nós estamos seguros porque fazemos parte de um plano que foi planejado pelo rei. E a palavra dia, que significa por ele, diz que o reino foi estabelecido pelo poder do rei. Ele criou, ele fez, ele construiu. Isso fala de autoridade. E nós não precisamos nos preocupar mais com a autoridade, porque a autoridade não é minha ou não é sua, mas é do rei. E você
deve compreender que você fala em nome de alguém, em nome do Rei. E quando você ora, eu quero fazer um paralelo aqui. Se você tem essa prática, eu não quero dizer que você está errado, tá? Eu só quero trazer um ponto bíblico. Existem duas formas que as pessoas costumam orar, nós, os crentes. Alguns terminam a oração falando em nome de Jesus, e outros dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já perceberam que tem essas duas formas? Mas vocês já perceberam que a Bíblia é bem específica com esses dois finais de oração? Porque Jesus, ele disse assim, tudo que pedires em... É assim, Firmino, eu preciso disso aqui, o Bruno falou que eu podia conversar com você e por ele está tudo bem. Você... Não é? Eu não vim... Então eu vim trazendo a autoridade de alguém na nossa conversa, não é? André, conversei com a pastora Lucinéia, com o pastor Firmino, tal, e preciso de tal coisa, então eu trouxe, né, endossado na autoridade de alguém. E quando fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Bíblia só aponta para um momento. Já perceberam? Ele já diz, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem. Nós oramos em nome de Jesus. E batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu peço endossado pela autoridade do Rei. E o para ele, que é o ex, diz que o reino existe para um propósito. Mas esse propósito não é o propósito genérico da tua vocação e da tua chamada, mas para a satisfação do Rei. Então o propósito do para ele na criação é a satisfação daquele que planejou e criou tudo para si mesmo. E eu acho isso fantástico, porque isso é o desenho da soberania. E vocês que agora são presbiterianos, precisam conhecer o pensamento sobre a soberania. Porque a soberania é um valor para a nossa denominação. Não que as outras não creiam na soberania, mas não têm a mesma visão de valor da soberania. Porque a soberania, ela tira das nossas mãos o governo da nossa vida e coloca nas mãos do Rei. Ai, pastor, eu queria tanto poder ser eu mesmo o Rei sobre a minha vida. Às vezes eu também gostaria e quero às vezes. Não é que eu queria no passado, às vezes eu quero. E às vezes eu tento tomar para mim mesmo o controle. Mas a verdade é que nós estamos seguros quando entendemos que Ele é soberano e todas as coisas estão debaixo da vontade do Rei. Quando a Bíblia diz que tudo foi criado nele, por ele, para ele, ela está dizendo que você não é o centro de nada. Você não é o motor, a força, aquele que realiza nada. E você certamente não é o objetivo final de coisa alguma. Dele, por ele e para ele. Então, eu ia falar. Pode falar. Às vezes eu acho que eu estou certo, então. Estou orando, eu falo, Senhor. O Senhor é o meu... Entendeu? Eu vejo que a gente não é nada. É isso. É disso. Ele é tudo. É disso. É de tirar o senso de que eu sou rei e entregar para ele a verdade que eu compreendi que quem reina é ele. Então aqui nesse ponto que nós chegamos e você soube chegar no ponto conclusivo, é onde o eu rei cai por terra diante dessa verdade da soberania. A doutrina da soberania de Deus nos ensina que o rei não governa apenas na igreja. Jesus não é o rei só da igreja. Ele é o cabeça da igreja, mas ele é o rei da criação, sobre toda a criação, e antes da criação ele já reinava. Então ele precisa reinar na tua fé, no teu ministério, na tua chamada, mas lá no teu trabalho, no teu negócio, na atividade que você desenvolve no dia a dia. Ele precisa reinar na tua vida sexual, ele precisa reinar na tua vida financeira, ele precisa ser o rei do seu dinheiro, ele precisa ser o rei do seu temperamento. E ontem, quem estava aqui
né, Bruno? A gente estava aqui à noite, a gente falou muito sobre temperamento, que tiveram acontecendo algumas coisas nos últimos dias, que muitos de nós estivemos com os nervos à flor da pele, mas ele precisa ser o rei sobre o nosso temperamento também. Queridos, eu quero destacar aqui a questão financeira. Jesus tem que ser o rei sobre o seu dinheiro. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando de dízimo. Alguém me viu cobrar dízimo enquanto eu fui pastor por 2 anos aqui? Você que estava comigo aqui, André. Eu ficar enchendo o saco por causa de dízimo? Não, mas eu não sou mais pastor dessa igreja. Porque se o pastor da igreja vem e fala isso lá em cima, amanhã está todo mundo de bico virado com o pastor, mas eu não sou pastor de vocês. Então eu venho aqui na autoridade daquele que governa, debaixo da autoridade do rei, dizer: se você não dá o seu dízimo fielmente no percentual que a Bíblia estabelece, ele não é o rei sobre a sua vida financeira. E aí você fala: pastor, eu trabalho, eu ganho bem e nunca está dando certo, a coisa não vai. Porque você é o rei do seu dinheiro e você não é um bom rei sobre nada. Esses 10% não é uma necessidade que Deus tem. É a necessidade que eu e você temos de quebrar o nosso coração e deixarmos de ser avarentos. Glória a Deus. Só isso. Existe uma falácia do eu rei. O pecado original lá em Gênesis foi a tentativa que o homem explorou de tentar arrancar a coroa de reinado da cabeça de Deus e colocar na própria. O homem tentou criar um reino para si mesmo, onde o próprio ser humano dita as leis, mas um reino que o rei não é o rei verdadeiro, ele vai por água abaixo, ele é só um deserto, ele é um caos. E a Bíblia mostra o contraste entre Saul e Davi. Um era o rei que o povo queria e outro era o rei que Deus escolheu. Você pode ungir reis na tua vida, escolher você mesmo quem vai te liderar. Você pode se auto-ungir o rei da sua própria vida, mas ela vai continuar um caos. Os coaches evangélicos dizem para você tomar as rédeas, e eles estão te empurrando para as garras de Satanás, para os quintos dos infernos. Porque aonde o homem reina, existe deserto, tristeza, caos e fome. O homem tem tentado fabricar o seu próprio reino, mas precisa entender que, de fato, cada um de nós é um súdito do Rei Altíssimo. Saul era o rei que servia a si mesmo. Ele foi a escolha do povo, segundo 1 Samuel. 1 Samuel, porque não é carta, é livro. Ali é apresentado o eu rei, o ego reinando, né? Focado na aparência, que ele era bonito, era altão, né? Tudo que eu não sou, né? Que ele era bonito, era alto, tinha uma grana, a família, né? Nada, totalmente diferente de mim. Glória a Deus. Então ele estava focado na aparência, na aprovação das pessoas. Perceberam que agora nós temos um rei, ele é grandão, ele é bonitão. Agora nós temos um rei. As pessoas estavam aprovando aquele reinado. E ele também trabalhava em favor da preservação da sua própria imagem. Quando Deus dava uma ordem para Saul, ele tratava de ajustar aquela ordem de Deus para caber na sua própria conveniência, no seu próprio interesse. Se você ler 1 Samuel 15, você vai perceber isso. O resultado do reinado do eu-rei Saul foi um reino marcado pela paranoia. Ele ficou louco, ele tinha um vazio espiritual e, por fim, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Porque quando nós reinamos para o nosso eu, nós somos rejeitados pelo rei soberano. Saul queria o trono, mas não queria aquele que tinha o poder de doar o trono. Já Davi, ele era um rei súdito. Ele entendia que ele era rei naquele lugar para um grupo de pessoas, mas que ele estava debaixo da autoridade de um rei que reinava soberanamente sobre toda a criação. Davi não era perfeito, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu já vi muita gente falar assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele fazia isso. Já viram, né? Que ele era assim. Mas não dá para a gente mensurar com uma frase o porquê que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque em toda a Bíblia você não vai encontrar ninguém que a Bíblia
tem uma lista de pecados maior que Davi. E depois fala que era um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque embora deixe claro que ele pecava e pecava constantemente, você via que constantemente ele buscava voltar a Deus, se arrepender, se colocar debaixo de novo da autoridade do rei que era soberano sobre a vida dele. Ele sabia que ele usava uma coroa, mas que o verdadeiro rei era quem estava acima dele e havia dado a ele essa autoridade. Davi carregava uma coroa na cabeça que não era dele. Era só um símbolo. Era só uma insígnia, uma identificação. Ele entendia que ele havia sido escolhido pelo dono da coroa para usar essa coroa e representar o verdadeiro rei. Enquanto Saul perseguia o poder, Davi perseguia a presença de Deus. E isso separa os homens dos meninos. Aqueles que trabalham buscando o poder e a coroa, e aqueles que buscam estar conectados àquele que tem poder sobre a coroa. Nesse Salmo 24 que nós lemos lá no começo, Davi já era rei. E é ele quem diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vai passar o Rei da Glória. E é ele que diz: quem é esse Rei da Glória? E ele diz: o Rei soberano nas alturas, ele é o Rei da Glória. Não era o Davi, tocador de harpa, e nem o que estava dando comida para carneirinho lá no mato. Era o rei do reino de Israel, sobre todas as tribos, sobre todo o povo de Deus, cuja coroa estava sobre a cabeça, e diz: levantai, ó portas, os vossos umbrais, porque vai entrar o Rei da Glória. Vocês estão diante do momento em que um rei diz: existe um rei ainda maior, ainda mais glorioso, cujo homem aqui, vou parafrasear João Batista, não é digno de desatar as correias da sandália. Enquanto naquela época muitos reis queriam ser adorados, e a própria Bíblia mostra reis que foram destruídos, humilhados, apodreceram, porque queriam ser adorados como deuses. Davi se juntava ao seu povo e adorava o Rei da Glória, porque ele entendia que ele era rei naquela nação, mas quando se tratava do Deus soberano, ele era povo, ele era nação santa, sacerdócio real, nação eleita. Ele era só mais um adorador. Ele era rei sobre o povo, estava debaixo daquele que reinava sobre toda a nação. O pecado de Saul foi a autonomia, a capacidade de querer se autogovernar, de agir com independência, com autossuficiência, sem que houvesse uma influência externa, subjugante ou norteadora, determinante, influenciadora. Ele não queria que nada dissesse a ele o que fazer. A virtude de Davi foi a teonomia. Enquanto um queria depender apenas do seu próprio conselho, Davi dependia completamente da vontade de Deus. Um homem, e eu quero que vocês escutem isso, um homem só está apto para liderar, seja o que for, quando se coloca debaixo de uma autoridade. Rebeldes não podem ser líderes, porque eles lideram com o coração do eu rei, buscando a glória e a riqueza para si. Súditos do Rei da Glória não governam para si, não lideram para si, mas para a glória daquele que os chamou e os enviou.
Saul tentou ser a fonte da lei. Davi se prostrou e chorou diante do grande legislador. Não há rei sem súditos. A nossa identidade e a nossa obediência precisam estar subjugadas ao grande rei. Um rei sem súditos é só um homem com um chapéu engraçado amarelo. Mais nada além disso. Mas Cristo, o Rei da Glória, conquistou um povo para si. Em 1 carta de Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós falamos de uma aliança de serviço. 1 Pedro 2,9 diz: que nós somos chamados de sacerdócio real. Isso significa que nós somos súditos de um rei. O que é um sacerdote? É o pastor, é o padre, né? A Igreja Católica chama os padres de sacerdotes, enquanto nós temos a compreensão que o pastor não é um sacerdote religioso, mas ainda assim, nós homens precisamos entender o sacerdócio real. O sacerdote era o mediador, era aquele que se colocava, e até hoje se coloca, na brecha, entre o juiz e o réu. E você deve ter ouvido dizer: você é o sacerdote da sua casa. Sabe por quê? Porque o diabo está ao derredor bradando ou bramando como um leão, procurando a quem tragar. E enquanto a sua família está ali como presa, você, como sacerdote, se coloca entre o mal que opera com violência e a família indefesa que depende de você. Somos mediadores em favor do reino do rei. Esse texto fala de sacerdócio, e isso trata de uma lealdade que não pode ser negociada. A lealdade ao rei não é negociável. Não dá para amenizar. Não dá para eu ser leal no domingo no culto, ser o melhor diácono da igreja, mas ficar de migué com a menininha lá no serviço. Principalmente para os casados. Quem não casou ainda, dá um miguezinho de leve sem fazer besteira, hein? Tá liberado o solteiro dar um miguezinho, mas pensa bem, é só o migué. Né, pastor? Miguel devagarinho. Mas não dá para negociar a lealdade. Ela precisa ser integral. Porque o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito foram chamados em sua integralidade para sermos súditos desse rei. Ser súdito do rei não é um cargo para o final de semana. No nosso pensamento de igreja reformada, a vida é coram Deo, que significa viver diante da face de Deus. Se Ele é o rei, a nossa pergunta diária não é: o que eu quero fazer hoje? O que eu estou com vontade de fazer hoje? Hoje é sabadão, não vou trabalhar, peguei o vale. O que eu quero fazer hoje? Não é essa a pergunta do súdito do rei, mas é: o que o meu rei ordena que eu faça hoje? A traição tem custo e é caro. Quando o homem vive deliberadamente em pecado, ele está em rebelião contra a coroa. Vocês já assistiram aqueles filmes medievais? Eu amo filme medieval. O André já deve ter visto eu pregar umas centenas de ministrações sobre coroa, sobre templário, sobre espada, porque nada estrutura melhor o nosso pensamento do que o que acontecia naquela época. Porque nenhum rei deixava um traidor permanecer vivo. Espiões eram mortos. Nós não podemos clamar as bênçãos do reino e do rei se a gente age como espião, como inimigo.
como agente duplo dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, da nossa própria igreja. Reis não poupam traidores. Pastor, eu oro, mas a coisa não dá certo, querido. Reis não poupam traidores. A lealdade é integral e inegociável. Mas isso aqui não é só pancada. Porque Deus chamou a mim e a você, homens. Como que chama o grupo? Homens de valor? Ontem foram cantar, falaram assim, quero chamar aqui os homens de valor para cantar. Fiquei sentado. Você não veio para você, não, mas só chamaram os de valor. Você, homem, foi chamado pelo rei para servir esse rei. Vocês lembram de José? Aquele do Egito? Ele chegou como escravo. E como termina a narrativa dele na Bíblia? Ele era o quê? Ele era o quê? Governador do Egito. O que significa governador do Egito? A Bíblia diz claramente, acima dele só estava... Não, Potifar não. Faraó. Potifar foi um pilantra que ferrou com a vida dele no começo lá. Mas dentro da soberania de Deus, porque era o caminho que ele precisava para chegar aonde? A vice-rei. A Bíblia diz que só Faraó estava acima dele. Puxa vida! Talvez você não tenha se dado conta, mas tudo que você lê na Bíblia, ela mostra algo do mundo espiritual. E aquela história, ele mostra claramente tudo isso que eu estou falando. Ele mostra que a lealdade de José levou ele a estar debaixo da autoridade apenas do rei. E eu e você fomos chamados para governar. Meu Deus, o pastor virou neopentecostal. Né? A igreja neopentecostal. Você foi chamado para governar. Sinto muito os mais fundamentalistas, mas é verdade. E a Bíblia mostra que isso é verdade. É só ver a lição de Davi. Deus, o Rei Supremo, delegou ao homem uma autoridade de governo abaixo apenas da sua soberania. Quem já ouviu o termo mandato cultural? Já ouviram esse termo? Mandato cultural. Vou ler para vocês o mandato cultural. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Subjugar, colocar debaixo do seu jugo. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso fala de governo. Deus cria tudo. Jesus cria tudo nele, para ele e por meio dele mesmo. E de repente olha para mim e para você e fala, é tudo meu, mas você cuida. Eu não quero te assustar não, mas é sério. Para de brincar de ser homem, cara. Para de brincar de ser marido. Para de brincar de ser crente, velho. Ele está dando o governo da criação nas nossas mãos. E ele deixou bem claro, acima de vocês, só eu, porque sou soberano. Ele reina sobre a criação e sobre nós, mas abre um espaço para sermos governadores com ele. Davi entendeu bem isso. Saul não tinha compreendido. Um homem precisa governar o seu próprio ímpeto. Embora um homem não governe a sua vida na integralidade, que foi o que eu disse até aqui, mas a sua vontade e o seu mau desejo, você precisa aprender a governar. Jesus não vai tomar as rédeas dos seus próprios desejos. Isso é minha e sua função. Um homem que não domina o seu próprio espírito não pode governar absolutamente nada. Um homem que não governa o seu ímpeto, a sua vontade, ele não pode governar na igreja, ele não pode ocupar espaço de liderança numa igreja.
Ele não pode ser um líder numa empresa. Ele não pode governar na política. E quando nós olhamos para as nossas casas, nós conseguimos entender isso. Existem casas que você, ou que o homem não governa a família, já perceberam? Então, eu estive falando com o Bruno ontem, né? De uma situação onde quem governa é a mulher. Não tem nada contra a mulher. Eu conheço mulheres extremamente capacitadas para fazer melhor do que eu e muitos de nós. Mas não é o caminho natural. Dentro da nossa casa, o governo, o sacerdócio é nosso, homens. Assumam a responsabilidade. Porque quando nós quebramos a linha natural que Deus nos estabeleceu, nós falhamos, não só com a nossa esposa e os nossos filhos, mas com a igreja do Senhor, com a própria criação e com o próprio Rei soberano que confiou a nós o governo sobre aquilo que é dele. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Como a cidade com os muros derrubados, é aquele que não sabe se dominar. Naquela época, por que as cidades tinham muros? Para se proteger. Então, uma cidade com os muros derrubados, ela era desprotegida, indefesa, e ela estava à mercê de ataques do inimigo. O homem que não sabe se dominar está desprotegido, está à mercê do inimigo, assim como uma cidade sem muralhas. Você é súdito de Cristo para liderar a sua casa e a sua família. Ele te governa e você governa aquilo que ele confiou nas tuas mãos. Somos líderes, lideramos debaixo do serviço dele, porque no reino de Deus, maior é aquele que serve. O marido rei do seu lar é aquele que imita Cristo, que entregou a vida pela igreja, pela noiva, pela esposa do Cordeiro. O marido rei não é aquele que manda como Saul, mas é aquele que morre como Jesus. Não busca ser servido, mas serve sua casa e sua família. Protege o território que Deus lhe confiou. O rei escolhido por Deus não reina para obter vantagem, mas para proteger tudo aquilo que o Rei Supremo criou e confiou nas tuas mãos. Quem é o rei da sua vida hoje? Eu vou parar por aqui, senão teria mais uma meia hora aqui e a gente ia fazer um rango da meia-noite, né? Arrependa-se hoje, se você percebeu em algum momento que você não é um rei segundo o modelo de reinado que ele estabeleceu para nós. Quando nos submetemos ao Rei Jesus, encontramos liberdade na governança. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e só o governo de Cristo pode purificar essa produção. Todo cristão é um sacerdote. Não há reino sem rei, e não há rei sem súditos. O rei deu a mim e a você uma função. Ele disse: vocês são sacerdócio real. Viva como rei sacerdote. Já ouviram esse termo? Rei sacerdote? Conhecem? Não? Então vou, para não ficar aqui sem flutuante a conclusão, vou gastar mais uns minutinhos. Homens, vocês foram chamados para governar como vice-reis e como sacerdote. Vice-reis fala de governo. Sacerdotes fala de mediação. Não foi isso que eu disse lá em cima? Como reis, nós protegemos e somos provedores. Como sacerdotes, nós oramos e santificamos o ambiente onde vivemos. Um rei sem sacerdócio
é só um homem mau, um tirano. Um sacerdócio sem a autoridade é só um homem omisso que se aproveita do banquete na tenda da presença ou do encontro. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim: e nos fez reino e sacerdotes, para servir a Deus, seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Algumas versões dizem: e nos fez reis e sacerdotes. Nos fez reino aponta para o corpo, para um coletivo, um reino. Isso indica que a nossa autoridade não é independente, não existe em nós mesmos. Reinamos apenas enquanto estamos incorporados ao reino do Rei soberano. Saiu do reino, se afastou do Rei soberano, você não tem mais autoridade para governar. Enquanto estamos nele, permanecemos no caminho, reinamos na autoridade dele. Estamos nele, caminhando nele, na autoridade dele. Vocês lembram lá aquele versículo que fala sobre ensinar a criança? Como que diz lá em Provérbios? O que está escrito lá? Fala para mim. Fala mais alto. Ensinar aos vossos filhos o caminho que devem andar. É isso que está lá? Olha o detalhe, que a gente perde o detalhe. Tem um detalhe no texto. O texto não diz ensina a criança o caminho em que deve andar. Aí se ensina a criança no caminho. Andar dentro, andar junto, discipulado, cuidado, exemplo. Ensina a criança no caminho. Porque você tem autoridade quando está nele. Você é salvo em Cristo. E o amor de Jesus nos envolve em toda a sua, que nós falamos? Altura, largura e profundidade. Não é um círculo ao nosso redor, mas algo que nos envolve e nos coloca dentro dele. Você não está perto de Jesus. Porque se você estiver perto de Jesus, você está fora do reino. Jesus não quer homens próximos dele. Ele quer servos prontos para governar nele, no caminho, inseridos em seu reino. Apocalipse 5:10 diz: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Preste atenção nesse, que esse é o versículo de conclusão. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele te chamou como rei, te vocacionou como sacerdote, para que reine sobre a terra. Fomos constituídos, chamados pelo próprio Deus para reinar sobre a criação. A criação é dele, por ele e para ele, mas confiou a mim e a você o governo sobre essas coisas. Ninguém se torna sacerdote ou rei por mérito próprio, porque merece, porque sabe bastante, porque é bonito. Até porque se fosse bonito eu estava fora. Você também, Firmino, não ri não. Mas, e nem por força de vontade, como diz o coach, mas por um ato de graça do Rei soberano. Reinarão sobre a terra. O pecado fez o homem ser escravo. A redenção em Cristo devolve a nós a governança. Não mais como tiranos, mas mordomos, servos, governadores, debaixo da autoridade do Senhor. Se Cristo nos fez reino e sacerdotes, sermos homens passivos é pecado. Pecamos contra Deus e contra a nossa própria identidade. Pecamos contra os projetos e propósitos deles para nós e contra a nossa própria masculinidade. O homem que não lidera como um rei debaixo da autoridade do soberano, não lidera sua vida, não lidera sua casa, está renunciando a um posto
que o próprio Cordeiro comprou para você e pagou com a própria vida, com o próprio sangue. Sermos homens medíocres, passivos, é cuspir no sangue do Cordeiro. Como um rei que compra novas terras. Você sabe que o estado do Alasca lá não era dos Estados Unidos? E eles compraram, da Rússia, se eu não me engano. Pagaram um valor lá em milhões de dólares e compraram todo o estado do Alasca e passou a ser território deles. Nem tudo era tomado por guerra, né? Eles foram lá e compraram, como um rei que vai lá e compra novas terras, fala, a partir de agora essa terra faz parte do meu reino. E vai lá e escolhe alguém, fala assim, então, eu comprei essa terra aqui, mas então eu estou chamando você para você governar aqui, porque eu vou estar longe. Faça o melhor trabalho possível e me mantenha informado. É isso que Cristo fez. Colocou você sob sua jurisdição. Mas de repente nós decidimos simplesmente não assumir a responsabilidade, não valorizar a oportunidade, não honrarmos o sangue do Cordeiro. Eu quero finalizar com um desafio para vocês. Identifique uma área da sua vida onde você percebe que você está sendo o eu-rei, o rei absoluto, e não está sendo governado pelo Rei soberano, altíssimo. E ore agora, entregue, não precisa contar para mim, para ninguém. Entre você e Deus. Você pode fazer aqui no teu lugar ou ir para algum cantinho e em 1 minuto você entregar essa área ao governo do Senhor, de Jesus, do Cristo. E a partir de agora, ser senhoreado por Ele, governar segundo a palavra e a vontade dEle. E honrar o preço de sangue pago pela tua vida. Faça isso. Você tem 1 minuto.